Olá pessoal, vamos então resolver mais um exercício de flexão simples do livro do Hibbeler, Resistência dos Materiais, sétima edição. Então, o exercício 6.57. Vamos entender aqui primeiramente o que o enunciado nos passa de informação e de pedido de cálculo. Então, ele pede para a gente determinar a força resultante que as tensões de flexão produzem na tábua superior. Então nessa tábua aqui, na mesa superior, ele quer saber as forças que as tensões vão produzir. Para isso, ele nos passa todas as características geométricas da peça e nos passa um momento fletor que é aplicado na nossa peça. Então, olha só, a gente tem um momento fletor aqui, está destacado o M já, de 1,5 kN vezes metro. Ou seja, a gente tem uma compressão em cima, a gente vê a flechinha entrando, né? O sentido do vetor está para cima aqui, então compressão em cima, tração embaixo. Então, a nossa tensão aqui na peça A, a gente já sabe que vai ser negativa, aquela análise que a gente sempre faz. Então, primeiro passo é a gente determinar onde é que está a linha neutra. Então, a gente sabe que a linha neutra vai estar um pouquinho para cima da metade da peça, visto que ela não é simétrica, né? Então, essa cota aqui a gente vai chamar de y para calcular. Então, o nosso y vai ser igual ao somatório das áreas vezes o y2 dividido pelo somatório das áreas. Feito isso, a gente vai dividir a peça em três. Então, a nossa tábua A vai ser a peça 1, a nossa alma vai ser a peça 2 e a nossa tábua B vai ser a peça 3. Então, vamos lá. A área da peça 1, 250 vezes 38. Como eu resolvi usar o referencial em cima aqui, o CG da nossa peça 1 é 38 dividido por 2, 19, né? Então, 19 milímetros é a distância dele. Mais a área da peça 2, 25 aqui, se eu não me engano, 25, base, vezes a altura, 300, vezes o CG, a distância do CG da peça 2, que é 38, mais 150, então 188. Mais a nossa área da peça 3, dos 150 vezes 38, vezes a altura do CG. Então, 38 mais 300 mais 19. A gente está referenciando de cima para baixo. Então, vai ficar 338 mais 19, 357. Isso aqui tudo dividido pelo somatório das áreas. Então, a área da peça 1, 250 vezes 38, mais a área da peça 2, 25 vezes 300, mais a área da peça 3, 150 vezes 38. Essa linha neutra aqui vai nos dar aproximadamente 159,71 centímetros. Essa aqui seria a altura da nossa linha neutra em relação ao bordo superior. Então, 159,71. A gente sabe então que a cota até o bordo inferior aqui vai ser 300 mais 38 mais 38 menos 159,71, o que vai nos dar aproximadamente 216,29. Então, quem referenciou embaixo vai achar o y igual a isso aqui. Quem referenciou em cima vai achar o y igual a 159,71. Com a altura da linha neutra já definida, a gente calcula a inércia, né? Então vamos dividir a peça, vamos manter a divisão anterior de peça 1, peça 2 e peça 3. Então a nossa peça 1 vai ter inércia 1 igual a base 250 vezes a altura ao cubo 38 dividido por 12,
mais a área, 250 vezes 38, vezes a distância do CG. A distância do CG da peça 1 para a peça global aqui vai ser 159,71 menos 19, que é o meio aqui da peça 1, ao quadrado essa distância. Desta maneira, nossa inércia 1 vai ser aproximadamente 189,24 vezes 10 na 6 milímetros na 4. Agora, da peça 2. A inércia da peça 2 vai ser igual a base, 25, vezes a altura, 300 ao cubo, dividido por 12, mais a área dela, 25 vezes 300, vezes a distância do CG. Então, a distância do CG da peça 2 ao CG da peça global é, aqui em cima a gente tem 159,71, e aí aqui o CG, a cota total, faltou colocar, né? A cota total lá de cima até aqui embaixo é 150 mais 38, 188. Portanto, a nossa distância vai ser 188 menos 159,71. A distância do bordo superior lá em cima ao nosso CG da peça 2 é 150, que é o CG, mais o 38. A distância do bordo lá de cima, a linha neutra, é 159. Então, essa cota que sobrou aqui é a distância 2 aqui do nosso CG ao quadrado. Essa inércia 2 vai nos dar aproximadamente 62,25 vezes 10 na 6 milímetros na 4. Agora, para a gente concluir a última peça, a inércia da peça 3. Então, base da peça 3, 150, vezes a altura ao cubo, 38, dividido por 12, mais a área da peça, 150 vezes 38, vezes a distância do CG. Então, a distância do CG da peça 3 ao CG da peça global aqui. Então, vamos ter 216,29 menos 19. Tudo uma questão de analisar distância de cotas, né? E aí aqui a inércia da peça 3 vai dar 222,55 vezes 10 na 6 milímetros na 4. Para fechar a inércia, a gente calcula a inércia total igual a 189,24 mais 62,25 mais 222,55. Tudo isso aqui é vezes 10 na 6, né? Só para caber aqui a equação toda. E aí a nossa inércia total vai dar 474,04 vezes 10 na 6 milímetros na 4. Com o cálculo finalizado aqui da nossa inércia, ele pede para a gente trabalhar no bordo superior, na tábua AA, né? Então a gente vai precisar calcular em 2 pontos dela para pegar uma média. A gente vai precisar calcular bem aqui em cima e outra aqui no bordo superior. A gente consegue fazer um pequeno gráfico, né? Então a gente vai chamar isso aqui de ponto A
Em cima a gente vai chamar de ponto, vamos colocar S de superior e embaixo I de inferior, tá? Então, a nossa tensão S, lá na parte superior, então, da tábua A, vai ser igual ao momento vezes o Y dividido pela inércia. A nossa tensão superior. O momento, 1,5 kN vezes metro. Então, vai ser 1,5 vezes 10 na 3 para newtons, vezes 10 na 3 para milímetros. Então, 10 na 6. Newtons por milímetro, vezes milímetro, vezes a distância. Que distância temos aqui até o bordo superior? 159,71. Dividido pela inércia, 474,04 vezes 10 na 6. Simplificamos 10 na 6 com 10 na 6. As unidades, Newton vezes milímetro, milímetro e milímetro na 4. Então, a gente simplifica o milímetro na quadrado aqui para o milímetro na 4, sobrou milímetro ao quadrado. Então, ficou Newton por milímetro ao quadrado, MPa, né? E aí, essa tensão lá na tábua, na parte superior da tábua A, vai ser aproximadamente 0,505 megapascal. A tensão inferior, na parte de baixo da tábua, vai ser o momento, 1,5 vezes 10 na 6, é o mesmo, né? Vezes o Y, a distância até o nosso ponto aqui, então, 159,71 menos a espessura da tábua, 38, a gente quer saber a tensão onde ela começa, né? Dividido pela inércia, 474,04. E aí a nossa tensão na parte inferior vai ser 0,384 megapascal. Aqui é importante, a gente não colocou unidade. Aí a gente errou o exercício porque não colocou que a tensão é negativa. Ok, o importante é a gente saber o que está acontecendo. A tensão é negativa, a gente discutiu lá no início. Então, isso aqui é negativo e é negativo. Ambas são tensões de compressão, né? Porque estão comprimindo a tábua A. Então, as duas tensões são tensões de compressão. É a informação que o nosso momento aqui inicial passa. Agora, se a gente desenhar a tábua A olhando daqui, ó, a gente vai enxergar só vamos desenhar menor aqui um pouco. Somente esse perfil aqui, um corte. Vamos fazer aqui um corte. E aí aqui é o nosso ponto superior da tábua. E aqui o nosso ponto inferior. Então, a tensão no ponto superior é 0,384 megapascal. A tensão no ponto superior é um pouco maior, 0,505. Então, esse aqui é o nosso modelinho de tensão. 0,384, 0,505. E aí a gente tem ela comprimindo a nossa tábua. Agora a gente precisa calcular qual é a força que essas tensões vão gerar na nossa tábua A. Para fazer isso, para simplificar, vamos desenhar então agora que a gente representou a análise de tensões ali, vamos desenhar ela de uma maneira mais fácil de a gente trabalhar. Então, um trapézio aqui. Esse ponto é 0,505. Este ponto aqui é 0,384. A gente precisa determinar qual é a tensão média aqui para a gente poder multiplicar pela área e chegar na força, né? Então, essa tensão aqui, 0,384. E aqui em cima sobrou um triângulo com a diferença desta altura, 0,121. É 505 menos 0,384. Portanto, para a gente calcular aqui de maneira mais simples, agora a gente vai pegar e vai fazer o seguinte. Vamos calcular
a tensão gerada por essa tensão retangular, a força gerada por essa tensão retangular de 0,384 e a força gerada pela tensão triangular aqui de 0,121. Então, todos sabem que tensão é igual a força sobre área, né? Então, a gente quer primeiro a tensão de 0,384 vai ser igual a força dividido pela nossa área da nossa tábua A, que é 38 vezes 250. Multiplicando então isso aqui pelo 0,384, a gente vai chegar numa força 3,648 vezes 10 na 3 newtons. Agora, para outra tensão, a gente vai ter 0,505, 0,121, né? Porque 0,384 a gente já utilizou no cálculo, então 0,121 igual a força dividido pela nossa área, 338 vezes 250. Mas aqui a gente precisa ter um cuidado, né? Vejam bem, a área de um triângulo é a mesma coisa do quadrado, né? Base vezes altura, só que ele é metade do quadrado, então, ou do retângulo. Então é dividido por 2. Essa tensão aqui a gente precisa dividir por 2. Simples, né? Num borda é 121, no outro é 0. Então a gente vai usar a metade. Vai dar bem certinho. 0,121 dividido por 2. Desta maneira, a nossa força vai ser 574,75. Então, a nossa força total nessa tábua A aqui, a nossa força resultante, vai ser 4.222 newtons, ou aproximadamente 4,22 kilonewtons. Essa aqui é a nossa resultante conforme solicitado no exercício.